Pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de gramática e vou falar de um assunto que costuma causar bastante dúvida entre os alunos. E o assunto trata-se dos encontros vocálicos. É um assunto ligado à fonologia, que é uma das partes em que se estrutura a gramática da língua portuguesa. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos passar de forma bastante rápida os principais encontros vocálicos e os encontros consonantais que existem dentro da língua. Então, mas antes de começar a falar da aula, quero já, antes de mais nada, pedir para que vocês curtam, que vocês compartilhem, comentem a aula e se inscrevam no canal que a gente tem aí de divulgação dessa aula. Então vamos lá. O primeiro encontro vocálico que a gente vai ter dentro da língua portuguesa é o ditongo. E aí, para que vocês entendam o conceito de ditongo, basta pensar no significado da palavra. Ditongo, são de dois e tongos de sons. Então são dois sons. Trata-se, na verdade, da reunião de uma semivogal e de uma vogal dentro de uma mesma sílaba. Essa semivogal, que na verdade quais são? O I e o U, estarão associadas a uma outra vogal dentro de uma única sílaba. E esse conceito é extremamente importante. Não existe ditongo em sílabas separadas. O ditongo, essa reunião de vogal e semivogal, vai precisar acontecer dentro da mesma sílaba. E aí a gente tem a divisão entre ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral e ditongo nasal. Como é que se estrutura cada um desses ditongos? O ditongo crescente vai trazer para a gente essa ordem de distribuição. Primeiro eu tenho uma semivogal e depois uma vogal. Então, na verdade, o encontro vocálico começa de maneira fraca, por isso uma semivogal vem primeiro, e ele cresce, ele evolui para uma vogal, por isso que é um ditongo crescente. Como exemplos desses ditongos, a gente tem a palavra quase, a palavra pátria, a palavra série e a palavra glória. Se nós separarmos essas palavras em sílabas, a gente vai perceber que na primeira sílaba de quase, eu tenho o U, que é semivogal, seguido do A, que é vogal. Em pátria, a última sílaba, eu tenho outro ditongo, o I, semivogal, o A, vogal. A mesma coisa vai acontecer com série e glória. Portanto, para que eu consiga identificar se o ditongo é crescente ou não, eu vou analisar quem é que vem primeiro na sílaba. Se o que vem primeiro é uma semivogal, esse ditongo é crescente. O outro tipo de ditongo que a gente tem é o ditongo decrescente, é o oposto. Se no crescente começa com uma semivogal, no decrescente ele vai decair. Ele começa com um som forte, que é a vogal, e cai para um som fraco, que é a semivogal. Por isso ele tem esse nome. Então, a ordem, a distribuição dos sons vai estar nessa sequência. Primeiro vogal, depois semivogal. Como exemplos, a gente tem a palavra mal, a palavra lei, pai e leite. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra mal, é um monossílabo, tem uma única sílaba. Eu pronuncio com muito mais força primeiro o A, o som do A, então mal. O som do U, que é uma semivogal, ele aparece no finalzinho da palavra de maneira bastante fraca. Por isso a gente tem que esse ditongo, esse encontro vocálico é decrescente, é um ditongo decrescente. Os ditongos orais, eles têm essa denominação porque o som expelido, o som na hora de pronunciar essas palavras, ele sai totalmente pela boca. Então a gente tem céu, espécie e carie. O som ele não encontra nenhum obstáculo, ele sai totalmente pela boca, diferente do que acontece com o ditongo nasal, onde o som é expelido pelas fossas nasais. Então você tem os sons que são nasalizados, como pão, mãe, muito, quando. Se eu pego, por exemplo, a palavra quando, separando essa palavra em sílaba, a primeira sílaba eu vou ter aqui primeiro uma semivogal, depois uma vogal, mas é um som nasalizado, por isso é um ditongo nasal. Então, o que mais os alunos se confundem é aqui, ditongo oral, ditongo nasal, porque eles querem, na verdade, transformar tudo isso em ditongo crescente e decrescente. O fato do ditongo ser oral ou nasal
vai nos dizer apenas por onde o ar é expelido, por onde que nós expelimos esse ar na hora de pronunciar a palavra. O que é mais importante para que vocês memorizem, que vocês gravem, é a diferença entre ditongo crescente e decrescente. Qual é a ordem, né? De que forma que essas vogais estarão distribuídas para formar o ditongo crescente ou decrescente. E aí vale lembrar dessa regrinha. Se o ditongo cresce, se ele é crescente, ele começa fraco com a semivogal e cresce para a vogal. Se ele é decrescente, ele começa forte com a vogal e termina com a semivogal. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês com esse assunto que costuma gerar dúvidas entre os alunos. Espero revê-los na próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Um abraço, tchau!